Olá a todos, eu sou Carlos Magalhães, aqui com a professora Beca das Rosas, para trazer para vocês aqui um pouquinho mais sobre o conteúdo do portal 2020, em 2020, e dessas transformações maravilhosas que já estão ocorrendo, mas que nós vamos tomar ainda mais consciência perceptiva sobre tudo isso agora, logo ali, logo depois de amanhã, né, daqui uns dias, né, no início aí do ano, né, professora Beca? Sim, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sou a Beca das Rosas, a Beca Sapeca, incentivadora da consciência de pessoas. E vamos dar continuidade, mais uma colocação nossa sobre o portal 2020 do ano de 2020. E olha, nós acabamos de fazer a primeira live, e lembra que eu falei na primeira live de sincronicidade? Eu bati o dedo aqui no celular para ver o horário que nós estávamos e era 18h18. Professor Carlos Magalhães, hoje nós estamos gravando hoje é dia 14. 14 de 12 de 2019, que é a soma da 20, né, professor? Isso não foi intencional. É que, como a professora Beca falou, olha, 18 e 18, né? E engraçado, né, que é, eu olhei para a data e eu falei, poxa, e olha só, hoje é dia 14, né? 14 do 12 de 2019. Se somar todos os números, também dá 20, né? E então, dando aqui continuidade, né? Nós vamos falar também sobre como a gente passar por esse portal de forma leve, de forma tranquila, sem tanto sofrer, né, digamos assim, os efeitos do caos dessa mudança, tá? Para iniciar esse novo ciclo, né? Bom, esse novo ciclo do portal 2020, eu vou estar falando aqui em relação à questão dos astros, tá? Ele vai trazer para nós grandes e maravilhosas mudanças positivas na vida de cada um de nós, na vida de cada um de nós que já estiver alinhado com a quinta dimensão. Nós vamos falar também aqui, a posterior, como fazer esse alinhamento. Sim, nós podemos nos alinhar e acessar esse estado de consciência de quinta dimensão a partir da terceira dimensão. E nós vamos falar sobre isso. E é maravilhoso, tá? Mas a gente precisa estar alinhado com a quinta dimensão em prol dessas mudanças que o próprio universo requer de nós, para equilíbrio de todo o planeta, né, da mãe Gaia, do planeta Terra, né, e do todo, né, do próprio universo, tá? E o que vai acontecer com os astros em 2020? Vai haver uma conjunção de planetas, tá? Aonde a consciência mundial, tá, vai se sustentar a partir do momento que ocorrer essa conjunção, toda a consciência mundial ela vai começar a se sustentar no sentido da união do todo e não mais apenas do individual. Então, ela vai começar a se sustentar assim: trabalhar no individual, intrapessoal, para a sustentação dessa consciência única, dessa consciência universal, da unidade, digamos assim. Não mais no sentido como vinha sendo até 2018, que em 2018 já começou a mudar, mas da separação, né? Então, na verdade, nós já estamos nos preparando para isso, tá? Para sermos anjos, digamos assim, multiplicadores dessa vibração, tá? E para que essa mudança aconteça, vai ser necessário passar por um processo que a gente chama processo de caos. Mas isso não significa que tem que ser negativo, tá? Desde que nós tenhamos as competências necessárias e estejamos alinhados vibracionalmente, tá?
em congruência com as energias, com as energias que se requer para passarmos por esses desafios de forma leve e em equilíbrio. Tá? Não tem como haver uma mudança sem a gente passar por um certo desconforto. Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui, embora não sejamos seres daqui, né? Embora sejamos seres espirituais, mas nós estamos vivendo aqui na terceira dimensão e nós sofremos as influências do tempo, né? do espaço e tempo dessa dimensão, as influências das leis terrenas, né? Da lei da gravidade e outras leis que se aplicam aqui. Então, o nosso próprio fisiológico, né? O nosso cérebro, ele é constituído para economizar energia. E essa economia de energia se dá de que forma? A gente criando hábitos, criando rotinas, né? Então, toda vez que a gente precisa mudar um determinado hábito, isso é muito desconfortável para o nosso cérebro, porque se requer gasto de energia. E o nosso corpo ele trabalha no sentido de economizar energia. Então, por isso que se gera esse desconforto, tá? Mas não tem que ser negativo, desde que a gente esteja preparado para isso. E nós vamos estar passando aqui, na sequência de vídeos, como se preparar. Mas o que vai acontecer, então, nos astros, né? Esse evento que vai acontecer agora, com a abertura do portal 2020, será a conjunção de alguns planetas, de Plutão, Saturno, Júpiter e depois Marte, que vai vir para consagrar essa era que a professora Beca falou, que é a era de Aquário, trazendo uma enorme, enorme força e energia para todo o nosso planeta, em prol de todas essas transformações que por milênios nós estamos aguardando, na verdade. Tá? Nós estamos aguardando essas transformações através de eventos que vão ocorrer, tá? E que vão acontecer e impactar os alicerces de muitos paradigmas atuais. Tá? Muitos paradigmas atuais que estão consolidados em nós através da sociedade, através do sistema, através das nossas crenças, dos nossos valores, vão cair por água abaixo. Tá? Tudo aquilo que já não cabe mais para esta era de Aquário, tudo aquilo que já não se encaixa mais, que já não está funcionando mais como deveria, vai cair por terra. Tá? Essa conjunção ela vai proporcionar a transmutação de todas as coisas que ao longo dos tempos foram se tornando desgastadas e sem propósito, porque nós estamos passando por um processo de evolução. Então, tem coisas que não tem mais propósito, tá? Porque nós estamos evoluindo, tá? Então, o que vai acontecer com esse portal? Nós vamos estar nos alinhando a tudo aquilo que está em congruência com esse processo evolutivo, cósmico e universal que se requer para essa continuidade de expansão, né? Porque o universo todo ele continua em expansão, tá? E é responsabilidade nossa, de cada um de nós, tá? Através de tudo que nós temos estudado, através de tudo que nós temos aprendido, para que a gente possa contribuir com essa energia e com a vibração congruente para essas mudanças. E a gente fazendo isso de forma coerente com tudo o que se requer para que isso seja mais leve, não tem por que a gente se preocupar com essa questão do caos que eu falei anteriormente. Só para definir aqui, caos, conforme a biofísica, né, define, é assim, todo o sistema, quando ele se encontra em equilíbrio em um determinado estado e ele busca o equilíbrio em outro estado, ele tem que passar por uma transformação, por uma mutação, né? E esse processo é o processo de caos que nós chamamos, que é a mudança, tá? Então, quando ocorreu o Big Bang, houve um processo de caos, que foi a explosão. Quando você coloca um milho de pipoca para virar aquela flor linda da pipoca, ocorre
um processo de caos, que é o milho, quando ele explode e vira pipoca, tá? Mas isso não quer dizer que tenha que ser doloroso, que tenha que ser traumático. Para algumas pessoas, pode ser. Para algumas pessoas, pode ser. Mas vocês que continuarem aqui conosco vão entender e compreender o que podemos fazer para a gente passar por isso de forma leve. Uma coisa que exemplifica bem o que é o processo de caos é a água líquida se transformando em vapor. Então, imagina você pegar água líquida, você coloca no fogo para ela se transformar em vapor. Então, o que acontece? Quando ela começa a ferver, as moléculas de água começam a se chocar. Esse é o caos. E aí, quando ela vira vapor, aí ela buscou a estabilidade em outro estado. Então, ela passou por aquilo. Tá? Então, esses acontecimentos, tá, com a abertura do portal 2020, vão impactar sim as nossas vidas, vão impactar o mundo através de mudanças políticas, sociais, econômicas, culturais, mas tudo isso em prol dessa consciência de coletividade, primando sempre pela unidade, pelo servir, pelo bem comum a todos, tá? Não cabe mais nesta era, principalmente a partir da abertura desse portal, a ideia da separação. Eu vou dar continuidade, para que não fique muito longo este vídeo, eu vou dar continuidade depois no outro vídeo, tá? E eu vou abrir aqui para a professora Beca também dar a contribuição dela em relação a isso que eu passei aqui para vocês. Professora Eu Beca. gosto muito de falar do caos, professor Carlos, porque eu acredito muito que o caos realmente é o que faz com que nós criamos. E o meu exemplo de desconforto que cria, eu gosto de dar muito o exemplo da borboleta, né? Ela da lagarta, ela forma aquele casulo e ela está ali impactada dentro de um casulo rígido que ela tem que sair com a força dela e para criar asas e voar, né? E se transformar numa borboleta, uma coisa mais linda. Então, eu não sei quem foi que inventou ou qual crença que existe aí, né? Que o desconforto e o caos é uma coisa ruim ou uma coisa que leva desconforto. Nem sempre. Sim, leva um desconforto, mas é um desconforto para a criação. É um desconforto que fala assim, ó, peraí, agora eu preciso ver o que eu vou fazer aqui nessa situação. Porque chega no momento que você tem que tomar uma atitude, né? E falando um pouco sobre o que o senhor falou sobre os astros, eu adoro ouvir essa história. Como eu falei lá do Sol de Alcione, inclusive eu li um artigo há pouco tempo na Alemanha falando sobre essa virada nesse cinturão ao redor do Sol de Alcione, porque as pessoas estavam dizendo assim, houve uma inversão dos polos magnéticos, sim, houve por causa disso. E os polos estão descongelando por causa do aquecimento global, não é só por causa disso, é por causa dessa mudança também, nessa virada que nós estamos dando nesse cinturão de Alcione. Então, para as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, pesquisem, ouçam, vão atrás de algumas informações e percebam que a mudança não é só espacial ou planetária, nós vamos ter mudanças nossas mesmo, físicas. E o professor falou no começo da conversa sobre que nós vivemos aqui na terceira dimensão. Nós somos espíritos encarnados, né? E só de nós sermos espíritos encarnados, nós já estamos confinados a este corpo nosso. Isso já é uma pressão para nós. Isso já é um esforço para nós, espíritos, né? Então, percebam, quanto mais a gente tiver consciência dessas coisas, quanto mais a gente tiver consciência que nós podemos expandir o nosso corpo, que nós podemos ser
sermos seres infinitos, como eu li lá. Quanto mais a gente puder ter essa percepção, mais nós vamos ser contribuição, mais nós vamos estar aqui na gratidão, mais nós vamos estar abertos ao receber, mais nós vamos estar abertos à permissão. E eu acho que aqui, para não ficar muito longa a nossa conversa, que nós vamos continuar com esse tema, né, professor? Sim, no próximo vídeo, daqui a pouquinho nós vamos retornar. E para você que não conseguiu assistir o primeiro vídeo, eu indico que assista desde o começo. É um conteúdo realmente muito, muito, muito contributivo para quem deseja ingressar nesse portal 2020 em 2020, como se diz, né? Pulando 7 ondinhas com o pé direito. Com os 2 pés de preferência, né? Nós vamos liberar esses vídeos que nós estamos fazendo no YouTube. Então, você não seja mesquinho, tá? Dê o seu like, dê o seu joinha lá, toque no sininho para ver a gente, tá bom? E se você entender que esse vídeo foi contribuição para você, né, para quantas outras pessoas, né, ele pode ser contribuição também? Então, compartilhe. Se você entender que não foi contribuição, que bom. É sinal que você já está em outro estágio, né? E que nesse outro estágio você já passou por estas fases, então você, melhor do que ninguém, sabe da importância, né, de todos passarmos por todas as fases e sabe da importância da contribuição desse compartilhar. Nós sempre solicitamos para compartilhar, por quê? Porque os motores, né, os robôs, motores de busca desses, né, dessas sites aí, né, do YouTube, do Google, né, eles entendem que quando você curte, você se inscreve no canal e você compartilha, eles entendem o conteúdo como relevante. Então, eles acabam entregando esse conteúdo para mais pessoas. E é claro, né, quanto melhor não seria amanhã você sair na rua e todo mundo estar feliz, todo mundo estar contente, alegre, né, expressando gratidão, com amorosidade. Quanto melhor não seria a sua vida? E nós não temos como controlar o outro, mas nós temos como controlar a nós mesmos para sermos essa contribuição, para sermos a semente daquilo, do mesmo que nós desejamos receber. Então, deixa o like aí, curta o vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo. Até já. Até já.